Estamos diante das ruínas do templo da época romana. Aqui, este lugar é conhecido como a Porta de Hulda. Esta escadaria que você pode observar aqui nesta apresentação nos mostra o lugar onde tantos peregrinos, viajantes que vinham a Jerusalém entravam para ir ao templo e ali se purificavam e ali buscavam uma proximidade em relação a Deus. Certamente nós podemos imaginar o que isso significava na antiguidade diante de caso de pessoas que tinham tantos problemas, males e dificuldades e que esperavam em Deus para que os seus problemas e dramas fossem resolvidos. Nós temos aqui atrás as ruínas de uma época que tem a ver com o chamado Beit Hasheni, ou a segunda casa, o segundo templo. Esse segundo templo que fora reconstruído na época de Ageu e Zacarias, no século VI a.C., foi reconstruído e ampliado por Herodes. É claro que o que temos hoje é apenas muito pouco em relação ao edifício original, até porque depois da época romana nós tivemos aqui a presença islâmica. A região do templo hoje, a principal área, está marcada pela presença de duas mesquitas que são conhecidas em todo o mundo. Mas o que vamos observar aqui é que exatamente neste lugar era o lugar de esperança muito grande daqueles antigos peregrinos que vinham buscar a Deus em Jerusalém. Olhando para Atos capítulo 3, depois de termos visto a maravilha da ação de Deus no início da igreja cristã, dessa comunidade que recebe o Espírito Santo e agora vai começar a proclamar este poder que existe no nome de Jesus Cristo. Pois então, exatamente aqui nós vamos encontrar o relato de que Pedro e João vão ao templo na hora da oração e ali encontram um homem que é mendigo e aleijado. E o texto faz questão de mostrar que ele é um aleijado de nascença. E quando eles estão se aproximando do que é chamado de Porta Formosa, você vai poder, através desse estudo especial de Atos dos Apóstolos aqui no Rota 66, entender um pouco mais sobre a realidade do templo. Mas a questão é que nós não temos uma definição absoluta de onde ficava essa Porta Formosa. A provável referência mais adequada era a chamada Porta de Nicanor, que seria num lugar mais interno, que nós teremos oportunidade de olhar com atenção ainda nesse estudo. E o que nós vamos ver é que este homem desesperado pede ajuda, pede esmola, ajuda financeira para Pedro e João, e nesta hora surge algo especial. Vendo que aquele homem tinha fé para ser curado, Pedro ordena que ele se levante, e na mesma hora ele é curado, se levanta e começa a correr e a saltar e mostrar que o milagre tinha acontecido na sua vida. É impressionante nós observarmos alguns detalhes que aparecem aqui. Em primeiro lugar, o texto quer nos mostrar de fato que se trata de um milagre extraordinário. Não é alguém que melhorou de uma dor ou que tinha um determinado pequeno problema. Não, é alguém que é aleijado desde o nascimento e que recebe uma cura completa. Depois nós vamos observar que o texto faz questão de mencionar que através do nome de Jesus, que é uma das coisas importantes no livro de Atos, a ideia do nome como referência a Cristo, este nome foi que curou, porque o
poder de Cristo, o poder da sua ressurreição. Agora, por causa da presença do Espírito Santo na vida dos apóstolos da igreja primitiva, esse poder continua em ação. Esse é o poder que traz vida, portanto é capaz de curar, não só de curar, como até mesmo dar vida para aquele que já morreu. Esse poder se manifesta mostrando sinais milagrosos para comprovar esta palavra dos apóstolos, dizendo com clareza que é verdade, Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, Ele ressuscitou e o seu poder está em ação, fazendo esse milagre extraordinário. E assim nós vamos observando como no livro de Atos, especialmente no início, nós temos uma espécie de enfoque de euforia, de alegria, de comemoração. Por quê? Porque o Espírito veio, a igreja está cheia de poder, as conversões estão acontecendo, os milagres de Deus estão acontecendo e o mesmo poder que acompanhou o ministério de Jesus agora está presente na vida dos apóstolos. Esta realidade emocionante, extraordinária, nós vemos aqui e retomamos aqui esta realidade histórica a partir daquilo que você pode ver quando falamos de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, neste estudo especial do Rota 66. Lucas começa Atos como referência a Lucas. Interessante essa referência, diz assim no primeiro versículo: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. O que isso pode nos ensinar e mostrar é que Atos é uma continuação da atividade de Jesus. Mesmo que ele foi assunto ao céu, mesmo que ele esteja reinando sobre tudo, com toda a autoridade, à destra do Pai, ele ainda mostra seu poder aqui na terra. É justamente isso que acontece com esse primeiro milagre dos apóstolos em Jerusalém, nesse local onde nós nos encontramos. A cura desse aleijado pode ser comparado com a cura daquele paralítico de Marcos 2. É interessante que o poder de Jesus, em ambos os casos, é aplicado a uma pessoa que, desde muito tempo, nunca andou, mas instantaneamente levantado, pula e atrai muita gente para ver o que está acontecendo. Milagres como esses chamam nossa atenção porque são marcas do reino. Lucas deixa isso muito claro no Evangelho. E aqui nós vemos novamente quando Jesus, fazendo este grande milagre, Pedro faz uma referência à volta de Cristo, quando as coisas vão ser transformadas, quando haverá alívio e descanso. E essa referência à pessoa de Jesus, nesse texto de importância sobrenatural para todos nós, porque estamos tratando do envolvimento de um poder que não é visível, não é um poder que pode ser manipulado, é um poder que depende inteiramente da vontade perfeita de nosso Senhor e Salvador. Portanto, quando, pela graça de Deus, um milagre como esse ocorre, e não somente ocorreu no livro de Atos, mas também ocorre hoje, nós podemos confiantemente depender do Senhor como aquele que vai aplicar a lição desse milagre para nossas vidas. A importância disto é muito grande e nós devemos lembrar-nos que cada vez que Deus opera desta forma, visivelmente, sensivelmente, podemos confiar que Ele que está em controle de todas as coisas e assim confiamos que Ele também manifeste seu poder
Graças a Deus por este milagre que realmente mostrou para os judeus que se aglomeraram, queriam saber como que isso aconteceu. E Pedro diz, por que isso surpreende? Aquele Senhor Jesus não perdeu seu poder simplesmente porque Ele não é mais visível. E através da oração em nome dEle, nós podemos realmente confiar em curas, podemos confiar que Ele faça como Ele quer, Ele é Senhor da vida. Os nomes que Ele ganha aqui são de grande importância também. Em nome de Jesus Cristo, isto é, o ungido de Deus, o Nazareno, aquele que era o justo de Deus, aquele que Deus escolheu, aquele que é o servo do Senhor, Ele que está operando este grande milagre. Olhando bem para o cenário do capítulo 3, nós vemos como essa cura milagrosa tem importância fundamental para mostrar o poder que há no nome de Jesus. Olhando para a sequência, nós vamos ver que neste momento Pedro vai ter a oportunidade de falar especificamente sobre o que aconteceu. Isso é muito importante porque ele vai trazer uma mensagem, uma explicação sobre qual é de fato a razão por que esta cura aconteceu, por que esse milagre extraordinário tomou lugar. Isso deve chamar a nossa atenção, porque em toda parte, em qualquer lugar do mundo, em qualquer ambiente religioso, nada é mais fascinante do que curas e milagres. Em qualquer lugar, nós ouvimos falar de pessoas que buscam e que estão interessadas em ver de maneira milagrosa o alívio dos seus sofrimentos e das suas dores. Mas o grande problema é que a questão mais importante da vida não está relacionada apenas com o alívio de uma dor momentânea. Por isso, mesmo que as curas e milagres aconteçam no Novo Testamento, e particularmente no livro de Atos, é necessário entender o que significam esses sinais, o que significam esses milagres. Por isso, Pedro vai tomar a palavra e mostrar que aquele Deus que é o Criador dos céus e da terra, o Deus que interveio na história de Israel, o Deus responsável pela vinda de Jesus Cristo, seu Filho, Deus que o ressuscitou e que está agindo por meio deste poder, Ele é o responsável por isso. Mas a razão daquilo que aconteceu é para mostrar quem é a pessoa de Jesus e como ele vai ser apresentado como Senhor da vida e como é aquele que nos traz vida eterna e salvação. Continue acompanhando esse estudo porque você vai ouvir na sequência mais detalhes sobre esta mensagem, esse sermão, a pregação especial de Pedro depois da cura do mendigo aleijado na Porta Formosa do Templo em Jerusalém. Agora eu gostaria de destacar alguns pontos chaves na mensagem de Pedro no capítulo 3 de Atos. A primeira coisa que nos chama a atenção é essa questão, por que surpreende este ato milagroso que não foi de Pedro, mas do próprio Senhor Jesus. A surpresa, porque milagres são muito raros, mas como Jesus Cristo não era conhecido por eles, e eles pensavam que ele tinha que estar lá pessoalmente, realmente foi uma surpresa para eles, mas certamente não foi para Pedro. Segundo ponto, o Deus de Abraão, de Isaac, versículo 13, de Jacó, Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus. Essa palavra glorificar há uma referência da exaltação de Jesus Cristo, de dar-lhe autoridade e poder, para ele poder fazer milagres se ele quiser. E em nome dele que esse milagre ocorreu. Aqui Pedro entra numa acusação dos judeus
por ter negado publicamente o santo e justo, pessoa que não tinha cometido pecado nenhum. E mesmo assim, levaram ele até a cruz. É importante, antes de eles chamar para arrependimento, que eles reconheçam que eles tinham pecado de uma forma tão grosseira e tão horrivelmente. É fato que alguém só pode chegar a Cristo, pode se arrepender, apenas se ele reconhece o mal que ele tem feito. É justamente isso que Pedro quer fazer quando ele diz a respeito deles, que eles libertaram um assassino e negaram, condenaram um justo e santo. Ninguém a não ser o próprio Messias deles. Continuando, agora, irmãos, sei que vocês agiram por ignorância, mas ignorância não é uma desculpa adequada. Eles precisam se arrepender e eles precisam crer nessas profecias dos profetas e que Jesus Cristo, que foi recolhido até o céu, até o destra do Pai, que Ele também há de voltar. Esse ressurreto Senhor vai voltar para reinar aqui na terra, trazendo tempos de alívio, de descanso, de restauração de todas as coisas. Versículo 21. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo que Deus restaure todas as coisas. Meus amigos estudiosos desse livro de Atos, como é importante ter fé e confiança que esta promessa da parte do Senhor vai ocorrer e talvez vai ocorrer rapidamente, muito mais rápido do que nós imaginamos. Este tempo de restauração das coisas, mudança da história, fim da era, pode chegar. Jesus tinha prometido que Ele reinaria até todas as coisas fossem colocadas debaixo de seus pés. Isso que nós aguardamos com tanta ansiedade, também chamada a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunto, você está pronto? Você tem certeza de que Jesus Cristo, mesmo que curou aquele aleijado, também tem curado sua alma, que você está em plena paz com seu Deus através do Senhor Jesus Cristo e que Ele tem passado sua justiça para você? Se esse é seu caso, pode se alegrar-se comigo que realmente nossa situação é de todas as pessoas as mais felizes.